Olá pessoal, a aula de hoje é sobre a estrutura interna e a composição do planeta Terra. Então, retomando as nossas aulas aqui, essa é a programação do curso de Geotectônica. Essa aula corresponde a 4 horas aula. Como material de estudos e de literatura, eu deixo aqui para vocês aulas do professor John Winter, que vocês encontram nesse endereço. Vocês podem utilizar também livros bem básicos ou livros que vocês já utilizaram em outro momento no curso de Geologia, como esse Para Entender a Terra. Vamos, não nessa aula propriamente dita, mas em algumas aulas, retirar um pouco do conteúdo do livro do professor Fosse, mas em grande maioria as aulas vão ser extraídas, ou o material melhor de estudos para vocês vai ser o livro Tectônica Global, que é a tradução do Global Tectonics do Kearing, e essa tradução, inclusive, foi feita pelo professor Peter, aqui da Unesp. Mas, acima de tudo, tem muito material na internet. Então, se algum termo que eu comentar aqui vocês não compreenderem, é fácil pesquisar na internet, tem sempre muito material sobre geotectônica. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o interior da Terra. E nós não temos tecnologias suficientes para atingir, para alcançar diretamente as profundidades da Terra onde as camadas que nós vamos estudar hoje ocorrem. Então nós vamos precisar de métodos indiretos. Vamos precisar de geofísica e de geoquímica. Então, para começar, vou falar um pouco sobre sismologia, porque grande parte do conhecimento sobre a constituição interna da Terra veio ou vem de estudos de ondas sísmicas geradas por terremotos. Então, nesse tipo de estudo, são estudados os tempos e deslocamentos das ondas conforme elas atravessam ou viajam pelo interior da Terra. Então, esse é um arranjo sísmico, não de terremoto, mas é um arranjo sísmico montado para se fazer um ensaio ou aquisição de sísmica de reflexão. Então, nós temos aqui uma fonte de energia, uma explosão. Isso gera ondas, essas ondas viajam pela água. Elas podem ser refletidas, podem penetrar no material que compõe a Terra, ser refletidas em refletores internos e voltam e são recebidas ou coletadas por uma sequência de receptores. Então, dependendo da velocidade e do tempo de viagem dessas ondas, é possível determinar a profundidade ou localizar a presença desses reflectores. Aqui tem um exemplo de sísmica, onde a gente vê esses marcadores escuros, vê desenhos aqui embaixo. Alguns são artificiais, alguns representam estruturas geológicas. Então, esse é um tipo de ensaio, um tipo de aquisição de dado que vocês já devem estar familiarizados. Aqui, nesse slide, eu coloquei que grande parte do conhecimento veio de estudo de ondas sísmicas geradas por terremotos, é porque, ao invés de utilizar uma fonte de energia para produzir essas ondas sísmicas, as pessoas utilizam as ondas sísmicas geradas por terremotos, que não deixa de ser uma fonte de energia e é uma fonte de energia muito, muito potente, muito mais do que qualquer fonte de energia que a gente pudesse produzir artificialmente. Então, pensando que aqui está nosso terremoto, a nossa fonte de energia, se a Terra fosse homogênea, não tivesse variação de densidade, não tivesse nenhuma camada interna na Terra, essas ondas sísmicas iriam viajar ou atravessar o planeta de forma retilínea. Poderíamos pensar também que há uma variação de densidade no interior da Terra. Isso ia fazer com que as ondas sísmicas sofressem refração. Então a trajetória não seria retilínea, a trajetória poderia ser curva. Um modelo mais realista enxerga a Terra com camadas internas e com a variação de densidade. Então veja que a trajetória dessas setinhas aqui que indicam as ondas sísmicas, ela está curva, então, indicando que deve haver variação na densidade das camadas internas da Terra. E há, da mesma forma, então, tem refração dentro, ao longo das camadas internas da Terra,
e há reflexão em alguns contatos, alguns marcadores que dividem essas camadas internas da Terra. Vejam também que essa onda está sendo refletida e não tem nada dela aqui sendo refratada ou não está viajando nessa porção do planeta. Então, vamos ver como isso funciona e dar nome para essas ondas sísmicas, né? Então, existem dois tipos principais das chamadas ondas de corpo, ou ondas que atravessam o planeta, se deslocam ao longo da estrutura interna do planeta. São as ondas P, e P vem de ondas primárias, são as primeiras ondas que são recebidas pelos sismógrafos quando há um terremoto. Elas são ondas longitudinais ou de compressão. São de deformação elástica, de compressão e dilatação. Então, a oscilação das partículas se dá paralelamente à direção da onda. Eu vou mostrar uma animaçãozinha para vocês, vai ficar mais fácil de entender. Então, ondas primárias longitudinais. Ondas S de secundária são ondas de cisalhamento ou ondas transversais. Também vou mostrar uma animação para vocês. Ela também é de deformação elástica, então o material se deforma e volta para a posição que ele estava por cisalhamento. Então as partículas de rocha, nesse caso, se deslocam perpendicularmente à direção da onda. Então, como eu já disse, P e S são ondas de corpo que penetram no interior do planeta. P, primária, chega primeiro, então ela é mais veloz que S, secundária, que chega depois. E para o mesmo meio, se elas estiverem viajando no mesmo meio, P é 1,7 vezes mais rápida do que a onda S. Primárias chegam primeiro no sismógrafo, propagam em qualquer meio. Ondas P vão propagar no sólido, no líquido ou no gasoso. Isso é muito importante para definir as camadas internas do planeta Terra. Ondas S, secundária, chegam depois da zona P, porque são mais lentas, e só se propagam no sólido. Então aqui é uma animaçãozinha mostrando a onda P. Então vejam os quadradinhos aqui, a forma com que a onda se desloca. Ela começa se deslocando aqui, então o corpo comprime e expande, contrai e expande, ao longo da direção de propagação da onda. Então, comportamento elástico, teve deformação e voltou à posição inicial depois que a onda se propagou ao longo desse meio. As ondas S são de cisalhamento, secundárias. Veja como faz uma ondinha. Essas ondas estão se propagando assim ao longo do planeta, no interior do planeta. Também são ondas de deformação elástica. Então, podemos pensar assim, um conjunto, um volume de rochas. A onda P seria produzida por uma martelada aqui do lado, e essa onda se propaga ao longo do volume do material, ou dar uma martelada aqui em cima e fazer isso ondular. E essas ondas são produzidas na fonte do terremoto, por exemplo. Há outros tipos de onda. São ondas, os dois exemplos que eu vou colocar aqui, ondas de superfície. Então elas se deslocam próximas à superfície do planeta Terra, não são ondas de corpo que vão se deslocar no interior do planeta. Um tipo dessas ondas são as ondas Rayleigh, que tem trajetória elíptica das partículas em um plano vertical. É como se as partículas do plano fizessem uma trajetória desse tipo. Eu também vou mostrar uma animaçãozinha para vocês. Tem também as ondas Love, que recebeu o nome do pesquisador que identificou ela, assim como a Rayleigh, que são ondas de cisalhamento com polarização horizontal. Ondas que propagariam dessa forma na horizontal. Vou falar que é horizontal, vou fingir que a gente está olhando aqui para um mapa onde esse é o norte. Essas ondas têm velocidade mais baixa que as ondas de corpo, então em um terremoto, primeiro chegam as ondas P, depois as ondas S, e em seguida vêm as ondas de superfície.
aqui no nosso exemplo, ondas Rayleigh e Love, e são essas ondas de superfície, por exemplo, que causam muito estrago nos terremotos. Então esses são os exemplos, né? Aqui em cima, a onda Love, veja que ela está oscilando num zigue-zague na horizontal, como no desenho que eu fiz no outro slide, né? Algo assim. E aqui as ondas Rayleigh que estão fazendo um zigue-zague, então é como se as partículas estivessem fazendo movimentos elípticos. Então essas ondas de superfície não vão ser úteis para a gente determinar a estrutura interna do planeta. As ondas de corpo vão ser importantes para a gente. Existem as chamadas zonas de sombra, que acabou ficando em inglês, então é o material do professor Winter. Então, pensando nas ondas P, elas estão viajando ao longo do planeta, podem sofrer algum tipo de reflexão aqui, não está indicado, poderia ter, sofrem refração. Então, como muda o ângulo conforme ela passa por meios de densidade diferente, pode-se gerar uma zona de sombra onde, se o epicentro do terremoto fosse localizado nessa posição e o sismógrafo estivesse posicionado aqui nessa zona de sombra, ele não receberia nenhuma onda P. Algo semelhante acontece com as ondas S. Temos também uma zona de sombra de ondas S. Vejam que essa zona de sombra vem daqui até aqui. Então, fonte do terremoto nessa posição, sismógrafo na zona de sombra da onda S, não recebe sinal da onda S. A gente vai ver isso com detalhe para frente. É porque em algum local aqui dentro do nosso planeta, a característica do material é tal que ele se comporta de forma líquida. Então essas ondas S não viajam, não se deslocam ao longo de materiais líquidos. Então não há registro de zonas de ondas S nessa zona de sombra, porque ela não consegue atravessar esse material que é líquido. Então nós temos uma superposição, alguns lugares como essa área marrom mais escura aqui, nós não vamos receber nem ondas S, nem ondas P. Mas isso vai ser útil para a gente saber a composição do material que a onda está atravessando. Então ondas S não viajam no líquido, e as reflexões e refrações são úteis para determinar a velocidade da onda, a distância que ela percorreu e assim determinar a estrutura interna do planeta. Isso nos leva então à estrutura de velocidade do planeta e velocidade pensando na velocidade de propagação das ondas de corpo P e S. Então, variações de velocidade das ondas marcam descontinuidades importantes no interior do planeta Terra. E para estudar isso é necessário, os cientistas utilizam, uma rede sísmica global, então vários sismógrafos posicionados em diferentes locais ao longo do planeta, inclusive para evitar essa zona de sombra. E esses sismógrafos detectam sinais sísmicos que percorreram ou percorrem o interior do planeta Terra. Vamos ver agora então algumas características dessas descontinuidades ou do sinal que se enxerga a partir da sísmica, né, desses refletores. Então, em 1909, Mohorovičić, não sei como fala, a gente vai chamar a descontinuidade que ele descobriu apenas de Morro. Então, em 1909, lá atrás, ele estudou um terremoto que afetou a Croácia e percebeu diferenças no tempo de chegada e na velocidade das ondas sísmicas. Então ele tinha os sismógrafos e percebeu que algumas ondas chegavam atrasadas ou chegavam com velocidade diferente. Então a conclusão dele, ou a conclusão que se tem hoje, é que as ondas sísmicas, aquelas ondas P e S, elas são refratadas em alguma descontinuidade de velocidade no interior do planeta, né?
Então, essa descontinuidade que ele estudou recebeu o nome curtinho dele, que eu acho um nome muito complicado, foi a descontinuidade de Morro, que ela vai marcar o limite entre a crosta e o manto. Então, hoje nós vamos ver o que é crosta, o que é manto e a composição química de cada um deles. Então, só para a gente ter uma ideia e ter a dimensão das grandezas que a gente está trabalhando, a crosta continental tem espessura média de uns 40 metros, pode variar em locais onde ela está bem estreita, embaixo de rifts, por exemplo, 20, ou cinturões orogenéticos, como o Himalaia, onde a crosta é mais espessa, até 80 ou 90 quilômetros. Né? Então, essa descontinuidade de morro vai estar na base dessa crosta, com as espessuras que eu falei aqui para vocês. Existem várias dessas descontinuidades, eu vou falar delas aqui para vocês. Né? Então, essa que a gente acabou de falar, a morro, ela está na base da crosta, mas dentro da crosta continental, não da crosta oceânica, algumas vezes aparece um outro refletor sísmico, uma outra descontinuidade de velocidade. Nem sempre ela está presente, mas quem estudou isso foi Conrad. Ele recebeu essa descontinuidade de Conrad, veio a ser batizada, nomeada com o nome de quem estudou isso. Né? Então ele estudou isso lá em 1925 e ele fez estudos semelhantes ao que o Morro fez. Então ele detectou diferenças em tempo de chegada e na velocidade de onda sísmica. Nesse caso ele viu que variava de 5,6 para 6,3 km por segundo. Elas viajam de maneira super rápida. Né? Então teve algumas interpretações na época, mas a interpretação atual é que, quando presente, essa descontinuidade separa a crosta superior da crosta inferior. A gente vai ver o que significa crosta superior e inferior já já. E ela só vai ocorrer na crosta continental. Na crosta oceânica ela não ocorre. Em alguns locais específicos do planeta pode ainda haver 3 camadas, crosta superior, média e inferior. A gente vai dar uma olhadinha também nisso. Então esse aqui é a figurinha do livro Tectônica Global, né? Mostrando aqui embaixo essa descontinuidade de Conrad, que deve estar aqui, vou destacar para vocês. Eu vou apagar, na verdade. Então, porção superior da crosta continental com uma velocidade de 5,6 km por segundo, porção inferior 6,3 km por segundo, e aqui tem a velocidade do que está abaixo da crosta, a gente já vai ver o que é. Então, as ondas sísmicas vêm e acabam refratando nesse marcador. Então, essa seria a descontinuidade de Conrad, que separa crosta superior, crosta inferior, isso na crosta continental. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de seções sísmicas. Aqui nós temos profundidade, isso é a distância. Aqui embaixo também vai ter profundidade e distância. Nesse caso aqui, na letra A, nós temos a sísmica. Então, notem que aqui a gente tem 3,3 de velocidade, aqui tem 5 de velocidade, e essa velocidade aumenta conforme a gente entra dentro da crosta, ou aumenta com a profundidade na crosta. Então, 3,3 aqui em cima, 8,5 em algum local aqui, 7,38 em alguns outros locais aqui. Então, gradativamente ela aumenta e tem alguns saltos ao longo dessa trajetória em profundidade. Veja que aqui pula um tanto rápido. Então, essas são as descontinuidades que a gente enxerga com a sísmica. A interpretação está aqui embaixo, então as velocidades mais lentas representam vulcanismo, rift e rocha sedimentar. Então nós estamos aqui num exemplo de rift tectonicamente ativo, e esse é o rift lá, o rift principal da Etiópia. Então nessa interpretação, a morro, a descontinuidade que separa crosta e manto nessa posição estaria aqui. Então a gente enxerga essa cor mais escura de velocidade bem mais alta, que é o 8. Esse traço nessa posição NW, esse é o canto NW da seção. A morro estaria aqui. Nessa porção SE da seção, a morro está bem mais elevada. Então é o que está marcado aqui nesse exemplo.
Então, manto, morro e crosta. E ao longo aqui da crosta a gente vê vários marcadores aqui que foram destacados. Esse é um outro exemplo, é uma margem rifteada, não está dentro do rift, é uma margem continental que está sendo adelgaçada, estirada, rifteada. Então, da mesma forma que a gente enxergou ali variações na velocidade, aqui a gente vai enxergar também variações na velocidade. Tem marcadores ou refletores aqui na seção sísmica, aqui em cima, seção sísmica, aqui embaixo, interpretação. E aqui embaixo, na interpretação, nós temos os valores 2790, são valores de densidade da crosta, para a gente ter uma ideia. Então, a densidade das rochas aumenta com a profundidade, e isso é uma das causas que faz com que a velocidade de propagação das ondas sísmicas aumente. Então, quanto mais denso o material, mais rápido as ondas se propagam. Né? Então, novamente, esse refletor, esse traço que tem aqui, seria morro que está separando crosta e manto. Então, aqui mais um outro exemplo, um pouco mais poluído e complicado. Esse é de um cinturão orogênico jovem, que é dos Andes. Né? Então tem um conjunto de marcadores aqui também. A gente pode observar sempre que a velocidade de propagação das ondas vai aumentando. Aqui eles posicionaram a morro, vejo que tem um aumento grande de velocidade logo depois da morro, logo depois dela. E tem alguns são duas placas, né? Essa placa está entrando por baixo da outra, subductante. Então, nessa placa a morro está nessa posição e na placa superior a morro está nessa posição aqui. Tem alguns nomes ou siglas importantes aqui. Vamos lembrar desse LVZ, Low Velocity Zone, uma zona de baixa velocidade. A gente vai falar sobre ela já já. Aqui embaixo tem a interpretação geológica com alguns termos interessantes. Né? Crosta oceânica, dizendo que tem pouco ou nada de metamorfismo. Aqui não está quente, vejo que a temperatura está aqui, mas tem pressão alta, porque tem uma coluna grande de rocha. Então, essa é a pressão de confinamento. Xistos azuis. Então, isso é bom para nós, como geólogos, pensarmos no contexto tectônico, nos ambientes de deformação e metamorfismo, nesse ambiente tectônico que a gente está vendo aqui. Então, conforme a gente vai precisando estudar camadas mais profundas da Terra, nós vamos utilizando essas ondas sísmicas que têm deslocamentos mais longos. Então, a gente vai sempre utilizar essas ondas P e S e vai usar toda a gama de ondas que são recebidas. Então, a gente tem a onda P, a gente vai ter vários tipos de refração que vão chegando de ondas P. Vai ter onda que vai chegar mais rápida, porque atravessou um meio com maior densidade. Tem ondas que vão ter velocidade mais baixa. E o tempo de chegagem que elas chegam também é diferente. E vai utilizar também o chamado centro, ou o ângulo que é feito entre o epicentro e o sismógrafo. Então, esse ângulo epicentral. Então, vamos dar uma olhada nessas divisões um pouco mais profundas das estruturas internas da Terra. Então nós vimos que, naqueles exemplos que eu passei, os exemplos reais, que a velocidade aumenta abruptamente lá na morro, ambiente continental ou oceânico, sempre tinha um salto ali, e tinha algo que eu chamei a atenção de vocês, esse LVZ, que é uma zona de baixa velocidade, que ela está presente em uma profundidade de 100 a 300 metros. É algo importante para a gente. Entre 410 e 660 km tem mais um marcador, ou duas descontinuidades nesse caso. Né? A velocidade aumenta gradual e rapidamente na zona de transição entre o manto superior e o manto inferior. A gente já vai ver isso com calma, que é essa zona de transição entre 410 e 660, 670 km. A gente vai ver também que isso se dá por mudança de fases minerais de menos densas para fases mais densas. Então, mais densa, a velocidade de propagação da onda é bem mais rápida. Então, aqui tem um conjunto de slides que estão com essas duas figurinhas. Né? Então, novamente aqui,
No y tem profundidade, tanto em uma figura quanto na outra, e aqui embaixo é a velocidade de propagação das ondas. Vp é a velocidade da onda P, Vs é a velocidade da onda S. Essa figurinha está menorzinha, mas ela vai até um pouco mais profunda, mesma profundidade, mas ela está menorzinha, então tem um zoom aqui do lado para a gente poder enxergar melhor. Vejo que está marcado tanto em uma quanto em outra essa zona de transição aqui. Então vamos ver, essa LVZ é uma zona de baixa velocidade e o que explicaria essa baixa velocidade seria a fusão parcial. Então o que nós temos no interior da Terra ou é rocha, vai ver que tem o núcleo, que é uma liga metálica, mas em geral é rocha, e ela pode estar em um estado sólido, rígido, ela pode estar deformando plasticamente, obedecendo leis de fluxo, não de forma quebradiça, ou pode estar na forma líquida. O que vai fazer com que ela esteja na forma líquida, fundida, plástica, sólida, mas deformando plasticamente, ou sólida, rígida, vai ser a relação entre profundidade, temperatura e o quanto tem de fluido. Se tiver água, fica mais fácil de fundir. Então, nessa zona de baixa velocidade, interpreta-se que há fusão parcial. Ela não está tão funda a ponto da pressão não deixar fundir, está numa posição rasa na crosta, onde a temperatura é alta, então a rocha pode fundir. Então, vamos pensar assim, migmatito. Rocha metamórfica com um pouco de fusão dentro dela. E para explicar essa queda abrupta, então essa queda abrupta de velocidade é bem nesse pontinho aqui, né? A gente enxerga isso nas duas ondas, ondas sísmicas, S e P. Então isso pode ser explicado por fusão parcial e bastaria 1% de fusão parcial em relação ao volume total da rocha para explicar uma grande redução na velocidade dessas ondas. É uma região com alta condutividade elétrica e ela é muito importante para a tectônica de placas. A gente viu na primeira aula o histórico da tectônica de placas e deriva continental, onde a gente tem uma massa rígida de rocha no planeta se deslocando sobre algo que tem que se deformar de forma plástica ou seguir leis de fluxo, não acumular tensão. Então, essa zona de baixa velocidade aqui, se ela realmente tiver fusão parcial e tiver uma viscosidade muito menor, ela vai ser como o lubrificante ou o material que permite que as placas rígidas, a gente vai dar nome para elas mais para frente, se desloquem com deriva dos continentes das placas litosféricas. Outras descontinuidades no manto superior e inferior, né? Então, na zona de transição, nós temos duas dessas descontinuidades. A gente vê aqui nesse trechinho, ficou feio, vou tentar desenhar de novo. Nesse trecho aqui, a velocidade de P, mais que de S, aumenta rapidamente, tem um incremento rápido e mais ou menos homogêneo da velocidade das ondas, mais da P do que da S, ao longo dessa camada de transição, até que a gente tem uma transição abrupta por aqui. Vou apagar meu desenho para a gente ver melhor. Então, incremento, um pulo rápido, aumenta homogeneamente e rápido, e tem um salto por aqui. Então essa é a zona de transição que está no manto superior. Então, aproximadamente entre 400 e 670, aqui está 400 e 670, aqui está 410 e 660, é aproximadamente. Então, sempre vai envolver a mudança do empacotamento dos átomos na estrutura cristalina. Então, pensando em silicatos de magnésio, conforme a gente vai descendo na crosta, vai havendo a modificação do empacotamento dos átomos desses silicatos de magnésio, de ferro e magnésio, onde o mineral vai ficando mais compacto e mais denso. Isso faz com que aumente a velocidade de propagação das ondas sísmicas. Então essa é uma ilustraçãozinha. Aqui nós temos a onda S. Então aqui embaixo velocidade, profundidade. Num traço aproximado ela aumenta de cima do cantinho esquerdo para o cantinho direito. Aqui ao lado tem uma ilustração simples mostrando
que há a modificação da estrutura cristalina, de forma que o empacotamento fica mais adensado desses silicatos de ferro e magnésio, e isso faz com que as ondas se propaguem mais rapidamente. Então nós falamos aqui, eu vou explicar depois com calma a composição e as características da crosta e do manto. Então a gente está descendo para dentro do planeta. Vimos que aqui vai modificando a composição dos silicatos de ferro e magnésio, vai ficando mais denso e a velocidade aumenta, até que vai ter um outro limite perto de 2.900, e perto desse limite tem uma camada muito importante para a geotectônica, para a geodinâmica do planeta, que é a chamada camada D. Então ela ocorre perto ou no limite do núcleo, no caso do núcleo externo, com o manto inferior. Então tem essa camada D aqui, que ela ocorre numa profundidade de 2.870 km, deve ser estimado, não sei se é exatamente isso, né? É uma camada fina de 200 a 300 metros na porção inferior do manto. E não se sabe exatamente a composição dela, mas especula-se, ou os estudos mostram que ela deve ser composta de uma mistura de material do manto. A gente vai ver a composição do manto, é uma composição peridotítica de rochas ultramáficas. Vamos pensar no peridotito. Então, é uma mistura desse material ultramáfico com líquido de ferro, um líquido muito rico em ferro e níquel, da porção externa do núcleo. Então, seria uma mistura do que tem no manto com o que tem no núcleo externo. Então, isso produziria ligas metálicas e silicatos não metálicos a partir do mineral perovskita, do mineral que tem estrutura da perovskita, nessa condição de pressão e temperatura da base do manto inferior. E essa, eu vou mostrar outros slides mais para frente, é a possível zona de origem de plumas, de hotspots, plumas quentes ascendentes no manto. Então seria gerada nessa zona D. E abaixo dessa zona D tem a descontinuidade que marca o limite entre o manto inferior e o núcleo da Terra, que é a chamada descontinuidade de Gutenberg. Então, a descontinuidade de Gutenberg marca o limite do manto com o núcleo, e ela ocorre aproximadamente a 2.900 km de profundidade. Então, nela observa-se uma diminuição abrupta das velocidades das ondas P. Então, veja que ela despenca aqui. As ondas S não são transmitidas a partir desse marcador ou da descontinuidade de Gutenberg. E isso faz com que os cientistas interpretem que essa porção do planeta, chamada de núcleo externo, seja líquida. Então, no líquido não há propagação de ondas S, e é por isso que ela não se propaga aqui. A partir de 5.155 km, essas ondas são novamente transmitidas. Então, aparece aqui. Em algumas ilustrações eles nem colocam a onda S aqui mais. A onda P se propaga e não há aumento significativo de velocidade. E essa descontinuidade que marca o contato do núcleo externo com o núcleo interno, então, núcleo externo líquido com núcleo interno sólido, é chamada de descontinuidade de Lehmann. Bom, então nós vimos até agora as descontinuidades, elas estão listadas aqui, né? A de Conrad, que separa crosta superior e inferior somente na crosta continental, descontinuidade de Morrow, que marca a transição crosta-manto, ocorre tanto em crosta continental quanto oceânica. Uma importante zona de baixa velocidade na base da litosfera. Veja que eu estou misturando alguns termos: crosta, manto, litosfera. A gente já vai conversar sobre isso. Essa importante zona de transição entre 400 e 670 km aproximadamente. A camada D, que é importante, que talvez seja, ou a interpretação é que as plumas mantélicas são geradas ao longo dessa camadinha. Descontinuidade de Gutenberg, que marca a transição ou contato do manto com o núcleo, e a descontinuidade de Lehmann, que marca a mudança, a passagem do núcleo externo para o núcleo
interno, e tudo isso ocorre em profundidade na crosta, e é possível determinar isso estudando-se as ondas sísmicas. Bom, nós estudamos até agora a estrutura de velocidade da Terra, a divisão baseada nas ondas sísmicas e no tempo que ela leva para viajar ao longo das estruturas internas do planeta e da velocidade dessas ondas. Falamos de algumas divisões internas, alguns nomes apareceram e nem tudo que a gente falou foi detalhado e explicado. Então nós vamos discutir agora dois tipos de divisão interna do planeta Terra. Uma divisão composicional, pensando então na composição química dos materiais, são os nomes que a gente falou: crosta, manto e núcleo, por exemplo. E uma divisão que ela é reológica, que ela leva em consideração o comportamento físico do material que compõe as estruturas ou as camadas internas do planeta. Então são nomes como litosfera, que eu falei bastante, e astenosfera, que eu não sei se eu falei ou se apareceu algum slide. Então vamos ver agora essas divisões. Antes de falar da composição de cada uma das camadas, eu vou mostrar para vocês aqui, também é do livro do professor John Winter, um gráfico que mostra a abundância dos principais elementos químicos que compõem aqui 97% da massa terrestre. Né? Então, se a gente fizesse uma média da composição do planeta. Então, os elementos que mais tem no planeta Terra são ferro e oxigênio. Depois vem silício, então silicatos, quase todos os minerais formadores das rochas usuais, vamos dizer assim, são silicatos. Né? Então, silicatos têm silício e oxigênio. Aí vem ferro e alguns outros elementos aparecem em menor proporção aqui. Enxofre, alumínio e cálcio. Então, esse conjunto de elementos que eu estou mostrando aqui para vocês compõe 97% do planeta Terra. Então, veja que aqui nem apareceu sódio e potássio, por exemplo, que formam os feldspatos, que ocorrem muito nas rochas que a gente enxerga em todo canto aqui na crosta do planeta. Nós vimos esses perfis de velocidade, né, com as principais descontinuidades. Vimos que isso pode ser transformado de velocidade de propagação das ondas para um perfil em profundidade e que a gente enxerga descontinuidades importantes. Falei nomes como manto, núcleo líquido, astenosferas e tudo mais. Então, essa aqui é uma visão, um desenho um pouco mais simpático, olhando para o nosso planeta, para a gente começar a ter ideia da proporção de espessura dessas coisas. Disse que há dois tipos de divisão composicional da Terra, como está escrito aqui, ou divisão interna da Terra, como está escrito aqui na legenda, né? Tem uma divisão composicional da Terra que é apresentada aqui do lado esquerdo da figura, e uma divisão reológica ou física, do comportamento físico do material, apresentada aqui ao lado. Então, alguns limites batem muito bem. Então, nós temos aqui núcleo externo e núcleo interno, que vai bater com essa é a divisão composicional. A gente vai ver a composição desse material já já. E aqui nós temos a composição, a divisão física, reológica. Então, um é líquido, outro é sólido. Aqui em cima, nem tudo, ou quase nada, vai bater, né? Só o limite inferior do manto coincide com o limite inferior da chamada mesosfera. E aqui nós temos litosfera e aqui temos crosta. Veja que a crosta ela é mais fininha, mais estreita do que a litosfera. E temos aqui embaixo a astenosfera. Então vamos dar uma olhada nessas divisões. Composição da Terra. Vimos que a sísmica é utilizada para subdividir o interior da Terra. Agora, como determinar a composição química dos materiais que compõem essas diferentes divisões? Só a parte bem superior da crosta pode ser amostrada. A gente pode até tentar fazer alguma sondagem, mas eu vou mostrar para vocês que a profundidade que a gente consegue sondar é muito pequena. Em profundidade, as informações ou são adquiridas de forma indireta, como a gente viu com a geofísica, ou, isso é algo bem importante da gente sempre pensar, através de rochas metamórficas, então rochas que sofreram transformações em estado sólido de uma estrutura mineral para outra.
Então tem um bolinho, sistema químico como se fosse uma sopa de elementos químicos, e essa rocha, que é um sistema químico, se eu colocar ela em condições diferentes de pressão e temperatura, ela sofre modificações em estado sólido, novos minerais são formados, e isso é o registro da composição e das condições de pressão e temperatura dentro da crosta da Terra. Então essas rochas são formadas em profundidade, elas não são formadas na superfície do planeta, a menos que seja um metamorfismo de contato muito raso. E essas rochas podem, em situações especiais, serem trazidas para a superfície. Então, quando nós fazemos trabalhos de campo aqui no Brasil e vamos, por exemplo, em regiões onde ocorrem rochas da faixa Brasília ou da faixa Ribeira, nós estamos encontrando ali ou trabalhando com rochas que se formaram em um ciclo orogenético de origem tectônica, uma montanha de origem tectônica, e essas rochas ocupavam a raiz dessa montanha. Tinha um montão de pedra em cima dela, rochas de todos os tipos, e essas rochas metamórficas, muitas de alto grau na faixa Brasília, estavam lá embaixo numa idade de 630 milhões de anos. Com a erosão, essas rochas foram sendo expostas, então hoje nós temos um registro, um pedacinho de rocha que foi formado lá embaixo, nós temos um registro da composição química ou das condições de formação, da composição do nosso planeta Terra lá embaixo em profundidade. Outros exemplos são xenólitos, muito comuns em kimberlitos. Então, o kimberlito é uma rocha vulcânica, né, que sobe muito rapidamente e acaba trazendo pedaços de rochas estranhas, xenólitos. E esses são exemplos, são registros de coisas que acontecem, estão sendo formadas lá no manto, por exemplo, no caso dos kimberlitos. Então, vamos pensar um pouco. O furo mais profundo já feito no mundo é o tal do Kola Super Deep Borehole, foi feito pela União Soviética na maluquice da Guerra Fria com os Estados Unidos, e eles, ao longo de 24 anos, conseguiram furar 12.262 metros. Então, eles tiveram muitas dificuldades, eles queriam furar até 15 mil metros, mas nessa profundidade as rochas já estavam numa temperatura de 180 graus e estavam comportando de maneira plástica, não era simplesmente como se estivesse martelando uma pedra aqui em cima na crosta. Então eles tiveram dificuldade, tiveram que parar e furar. E todo esse sacrifício de 24 anos foi para conseguir mostrar um raio de 0,2, que representa só 0,2% do planeta Terra. Então aqui tem algumas fotos, né? Bem com cara de União Soviética, essa é a torre lá, o local onde foi feito o furo, né? Tinha até selo de carta com esse furo. Eles conseguiram fazer mais fundo do que os Estados Unidos, devem ter ficado super orgulhosos. E esse é o estado dele no momento, só uma coisa tampada por ali. Né? Então, para a gente ter ideia das grandezas, quem está conversando, né? Essa é uma representação em escala. Esse seria o Monte Everest, com quase 9 quilômetros de elevação, de altitude, desculpe. O furo está aqui ao lado, numa escala de grandeza semelhante ao Everest. Essa seria as fossas das Marianas, a torre, o edifício construído pelo homem mais alto do mundo, é só pequenininho assim. O Titanic aqui afundado no fundo do oceano, bem pequenininho, numa profundidade de 3,8 quilômetros. E esse seria o diâmetro do asteroide que acabou com os dinossauros no planeta Terra. Então essas são as ordens de magnitude que a gente está discutindo ou falando na aula de hoje. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre composição de crosta, manto e núcleo. Então a crosta vai ser dividida entre crosta continental e oceânica, o manto entre manto superior e inferior, e o núcleo em núcleo externo e núcleo interno, seguindo essa divisão que está apresentada aqui ao lado. De novo, essas figurinhas são do material do professor Winter. Então, vamos lá. Nós temos crosta oceânica, crosta continental. Então a crosta oceânica ela é pouco espessa, a espessura varia de 6 a 10 quilômetros e ela é sempre jovem, porque ela é produzida nas cadeias meso-oceânicas e ela é consumida em subducção. A composição geral é uma composição máfica. Eu vou mostrar vários slides para vocês, mostrando que essas rochas que compõem a crosta oceânica, o conjunto de rochas, apresenta uma estratigrafia uniforme, e a gente vai aprender também o que é o fiolito. E esse
o fiolito, essa estratigrafia uniforme da crosta oceânica, segue essa sequência que está aqui, que vai ser bem detalhada nos próximos slides. A crosta continental, em contrapartida, ela é espessa, então a espessura varia muito, tem regiões de crosta adelgaçada no planeta, então ela pode chegar a ter espessura próxima da crosta oceânica. A espessura média é em torno de 35, 40 quilômetros, mas ela pode chegar a espessuras de 90 quilômetros na base de orógenos bem espessados. Né? Então tem duas figurinhas ilustrando aqui, crosta continental, crosta oceânica, vejo que a crosta oceânica em verde, você deve já ter pensado na representação de rocha máfica, a crosta continental irregular, então não tem essa estratigrafia uniforme, com alguns traços aqui que mostram que ela é bem estruturada e complexa. Tem outra representaçãozinha aqui do lado. A idade, eu disse que da crosta oceânica era mais nova que 200 milhões de anos. A idade da crosta continental é tão antiga quanto o registro geológico presente no nosso planeta. Então tem zircões muito antigos que foram datados de 4,4 giga-anos, bem próximos da origem do planeta. A gente vai ver isso na aula de evolução crustal. Então a idade é variável e pode ser bem antiga. A composição e a estrutura são bastante variáveis, então a crosta continental ela se formou com os processos de diferenciação e os processos tectônicos, pensando na tectônica de placa do planeta, então foi juntando diferentes materiais ao longo da história toda a história de formação do planeta Terra. Se a gente fizesse uma composição média, isso foi feita pegando-se análise química de rocha total de um conjunto muito grande de rochas coletadas na crosta continental, nós chegaríamos a uma composição média perto de um granito, assim, um grano de diorito, um diorito ou um andesito. Então, crosta oceânica é máfica, a crosta continental ela é empobrecida em ferro e magnésio, então ela é rica em silício, alumínio, cálcio e sódio. Então essa figurinha eu vou manter nos slides para a gente lembrar que existe um gradiente de temperatura, então 600 graus próximo da base da crosta. Então nas duas tem litosfera e crosta, então veja que tem a denominação que a gente está usando agora, composicional, de manto e crosta, e tem a denominação física de astenosfera, de parte pouco rígida, e de litosfera, que é a parte rígida. Então, crosta continental, a gente já viu com a parte da sísmica que ela pode, nem sempre, mas algumas vezes ser dividida em crosta superior e inferior. Em alguns locais, o pessoal enxerga o que eles chamam de crosta média, né? A crosta superior, ela tem composição, dizendo de uma maneira geral, granítica, né? De diorito e diorito. A gente viu que a divisão de crosta superior e inferior é marcada pela descontinuidade de Conrad, que é a mudança de velocidade de 5,6, 6,3, que ele detectou quando ele fez o estudo em 1925. Né? Daí, pensando um pouco na crosta média inferior, quando presente para uma crosta de espessura média, só para vocês terem uma ideia da escala de grandeza, para uma crosta de espessura média de 40 metros, a crosta média estaria entre 12 e 23 quilômetros e a crosta inferior entre 17, e a crosta inferior teria uma espessura, então a partir do 23, de 17 quilômetros, chegando até a base da crosta ou chegando até a morro. Essas espessuras vão variar muito, eu estou colocando os valores médios para vocês terem uma ideia. Né? Crosta continental. Tem altas velocidades sísmicas na crosta inferior, a gente viu isso naqueles exemplos que eu mostrei para vocês, do rift, da borda continental adelgaçada e do orógeno recente. Né? Então são explicadas por fases de alta pressão, também mostrei que a estrutura dos minerais vai modificando com o aumento da pressão, e pode ser que a crosta inferior tenha uma composição um pouco mais máfica que a parte superior e média. Na vida real, essa composição deve ser bem mais complexa do que os modelos que a gente tem, porque a gente tem essa dificuldade de amostrar, não consegue amostrar, e
só tem os xenólitos e as rochas que são trazidas para a superfície, rochas metamórficas, para poder estudar a composição da crosta média e da crosta inferior. Então, pensando um pouco mais na composição química, né? Crosta continental, vou chamar a atenção aqui para alguns elementos. Veja que silício 57, pouco titânio, mas ainda tem um tanto de titânio, 5 de magnésio, e aqui cálcio, sódio e potássio, aqui dá 10, 11, quase 12%. Então, muita sílica e muito cálcio, sódio e potássio. O conteúdo de água varia muito, nós temos desde rochas sedimentares, compondo a crosta continental, até rochas vulcânicas e plutônicas, né? Mas a quantidade de água pode chegar a 8%, varia muito. Né? Então, com essa composição aqui em cima, com bastante cálcio, sódio, potássio e sílica, silício, a gente vai poder formar plagioclase, feldspato potássico, quartzo, mica, né, biotita, moscovita, que é a composição de um granito ou de qualquer rocha metamórfica que a gente martela por aí de grau face xisto verde ou face anfibolita. Então, essa é a composição da crosta continental. Vamos agora começar a falar da crosta oceânica. Vou falar logo da composição para a gente comparar e já mostro a estrutura. Eu disse que é mais ou menos, segue uma sequência mais ou menos homogênica para vocês. Então, para a crosta continental, eu pedi para vocês lembrarem dos 57, com quase 12 aqui de sódio, potássio e cálcio. Então, se a gente olhar para a composição média da crosta oceânica, tem menos silício. No slide anterior tinha 5% de magnésio, aqui aumentou o que tem de magnésio, e aqui tem muito mais cálcio, vamos comparar, de 7 para 11, e tem menos sódio e bem menos potássio. Então essa é uma composição máfica, que lembra um basalto, um diabase, vamos pensar assim. Né? Então o restante dos elementos corresponde a menos de 5%, que não está listado aí, e o conteúdo de água é bem mais baixo, então aproximadamente 1000 ppm. Essa crosta oceânica é enriquecida em titânio, alumínio, cálcio, sódio e potássio em relação ao manto. A gente vai ver a composição do manto também. Então, esses elementos estão mais altos na crosta oceânica do que no manto. E como a gente já sabe, né, estudando petrologia, essas rochas da crosta oceânica foram formadas a partir do manto. Mas elas são empobrecidas, por mais que tenham mais magnésio do que as rochas da crosta continental, elas são empobrecidas em magnésio em relação ao manto, que tem muito magnésio. Então, fases minerais que a gente pode esperar para as rochas da crosta oceânica são fases máficas, né? Clinopiroxênio, feldspato, além de olivina, ortopiroxênio, um pouco de quartzo pode ocorrer, e a água, se tiver, vai estar em algum anfibólio que pode se formar, inclusive por metamorfismo e hidrotermalismo no fundo do oceano. Então, ao estudar a estrutura da crosta oceânica, um pedacinho do manto superior, os cientistas conseguem distinguir 4 camadas. E isso, novamente, é definido um bom tanto por estudos sísmicos, porque as sondagens marinhas só conseguem penetrar 1,5 km, alguma coisa assim, e a gente vai ver nos slides que eu vou mostrar para vocês que isso nem passa da parte superior, que é representada por rochas vulcânicas nessa sequência, ou dessa estrutura da crosta oceânica. Dá para se fazer também amostragem em paredes de zonas de fratura profunda marinha, né? Tirar, quebrar e amostrar do fundo marinho. Isso melhora, consegue pegar regiões mais profundas, ou que foram formadas em locais mais profundos, mas a gente perde o controle estratigráfico. Um jeito de estudar essa estrutura da crosta oceânica é estudar o chamado ofiolito, que é uma massa de crosta oceânica, ou conjunto de rochas que se associa à crosta oceânica, e porção superior do manto, que foi tectonicamente empurrado para cima de um continente. Então, numa borda convergente, ou quando tem a colagem de continentes, pode ser que um pedaço da crosta oceânica, que devia ter sido colocada para dentro, de volta para o manto, porque ela é mais densa, ela acabou sendo jogada para fora. Então, eles são chamados complexos ofiolíticos. Né? Então, são rochas oceânicas que são trazidas tectonicamente
para a superfície. Então elas são incorporadas em cinturões orogenéticos e que agora estão expostas por produto da erosão. Então, 4 camadas. A primeira camada que compõe essa sequência ofiolítica, ou compõe a estrutura da crosta oceânica, seriam os sedimentos depositados no fundo marinho. Então, pensando numa cadeia mesoceânica, onde está saindo a lava ali, não vai ter muito sedimento, porque está se criando nova crosta oceânica. Então, a espessura desse sedimento aumenta de maneira que a gente se distancia dessa cadeia mesoceânica. Então, aqui tem os layers, as camadas crustais, são 4, né, de 1 até 4, eu vou falar de cada uma delas. E aqui tem os equivalentes de o quanto isso acaba ficando preservado num ofiolito, né? Então essa aqui é a sequência ideal que espera se encontrar. Isso é o quanto fica preservado no ofiolito, né? Então aqui também tem alguma ideia de profundidade real e das velocidades das ondas sísmicas. Então na camada 2 então, tem os sedimentos, logo abaixo vem as pilolavas, né? As lavas almofadadas que estão saindo ali nas dorsais mesoceânicas, e tem os diques, que não acho que não tem uma tradução. Tem, chama enxame de diques, mas em inglês é sheeted dikes. Acho que o pessoal usa bastante, mesmo quando está escrevendo em português, sheeted dikes. Então, enxame de diques são os diques que trouxeram, ou estão associados ao magma que deu origem a essas pilolavas. Então, a segunda camada é composta no topo por pilolavas e embaixo pelo enxame de diques, ou sheeted dikes. Logo abaixo, na camada 3, vem gabro. Esses gabros foram cristalizados na câmara magmática axial, né? É uma câmara magmática comprida que alimenta essas cadeias mesoceânicas. Então, são gabros que foram cristalizados nessa câmara magmática que alimenta os diques e os basaltos, né? Na porção superior, ele é isotrópico, algumas vezes foliado, né? Aqui em cima, nessa 3A. E embaixo ele já tem uma estrutura mais cumulática acamadada. Então, na base, acamadada, em cima, sem estrutura ou foliado. Então, vejo quem está chegando perto de rochas. Peridotito é uma rocha ultramáfica, então está chegando perto da transição da crosta oceânica propriamente dita para a porção superior do manto superior. Porção superior do manto superior rígida, né? Então isso aqui é uma sequência, então passando do 3 por 4, o limite de 3 para 4 é a própria morro, então a gente sai do que é propriamente dita a crosta oceânica e passa para a porção superior do manto superior. Então eu disse que a crosta oceânica tinha composição média máfica. A gente vai ver que o manto tem composição ultramáfica, então aqui estaria morro. Essa porçãozinha superior do manto superior faz parte dessa estrutura toda que a gente chama de ofiolito. E lá a gente vai encontrar dunito acamadado com xenólitos de Hatzburgito. Abaixo um pouquinho mais vai ter tectonito hasburgítico, dunito. Então, rochas com muita cara e composição do manto. Então, isso que eu mostrei para vocês é a visão ideal esquemática do ofiolito, ou ofiólito. E aqui tem um exemplo de ofiolito típico lá de Oman. Aqui tem a referência, né? Então, o que se encontra quando as pessoas descrevem e empilham isso são rochas ultramáficas que representam essa porção superior do manto superior, podes de cromita, um pouco de gabro que fundiu e está ali por meio, mas tem muito rasburgito, veerlito, então são rochas ultramáficas. Em cima, na camada 3, tem os gabros, né, que eles podem estar foliados aqui em cima, acamadados aqui embaixo. O enxame de diques, são os diques que dão alimento às lavas, e o sedimento ali em cima. Então, no exemplo anterior, a gente tinha a visão construída ideal para uma crosta oceânica e a porção superior do manto, então uma sequência ofiolítica sem deformação. Esse é um exemplo do registro geológico de um ofiolito. Algumas diferenças, então, entre crosta oceânica e continental, eu já falei no primeiro slide, né? A idade, a crosta oceânica sempre ou pode ser muito mais antiga que a crosta continental. Desculpe, a crosta continental pode ser muito mais antiga que a crosta oceânica.
E a crosta oceânica não pode ficar antiga. Conforme ela vai ficando antiga, ela vai ficando fria, tem sedimento, ela é densa, e ali acaba iniciando um novo processo de subducção e ela é consumida. Por isso que ela não se mantém antiga no planeta. Ah, não existe registro de crosta oceânica antiga? Não, existe se a gente encontrar um ofiolito antigo, uma crosta que foi oceânica, foi colocada no meio do continente e lá ela ficou paradinha. O que não existe é fundo de oceano, hoje em dia mais velho que 200 milhões de anos. A espessura, a crosta oceânica é estreita, pouco espessa, a crosta continental muito espessa. A gente viu que a crosta oceânica tem uma estratigrafia que segue mais ou menos, segue homogeneamente uma distribuição. A crosta continental é completamente heterogênea. A crosta oceânica, ela é calma, não tem sismicidade, não tem muito terremoto nela, e os terremotos estão registrados, em sua maioria, na crosta continental. Vulcanismo tem muito na crosta oceânica e tem menos vulcanismo ou está localizado em porções mais específicas na crosta continental. Bom, vamos falar agora um pouco da composição química do manto, né? Então o manto, todo o manto tem mais de 3.000 quilômetros de raio, né? Então, a crosta era só essa partinha que está pintada de azul. Nós vamos falar agora dessa porção toda aqui que é o manto superior, zona de transição, manto inferior. E isso tudo representa uma grande massa e um grande volume da Terra. Então, eu já disse para vocês, são rochas ultramáficas, então a cara dela, se a gente conseguisse amostrar agora um pedacinho do manto e trazer para a superfície para olhar, a gente enxergaria peridotitos ou qualquer rocha ultramáfica com muita olivina, muito ou um pouco de ortopiroxênio, ou talvez clinopiroxênio também, como tem aqui. Então são rochas verdes ricas em magnésio. O manto pode ser dividido em manto superior, essa zona de transição inferior, a gente já viu isso, né? Viu também que ocorre a mudança da estrutura cristalina, do empacotamento dos silicatos de ferro e magnésio, então muda o número de coordenação dos átomos, né? Vai ficando mais denso conforme a gente desce, e é por isso que a velocidade das ondas sísmicas também variava, né? Eu mostrei esse desenho agora há pouco, coloquei ele aqui só para a gente lembrar que isso acontece também. Quanto à composição, se vocês recordarem, a crosta continental tinha 57 de sílica, a crosta oceânica média, a parte não do manto que está na sequência ofiolítica, a parte máfica, a média da crosta oceânica tinha 50% de sílica, e na crosta continental, se vocês lembrarem, aqui do lado ainda tinha potássio, tinha um tantão de potássio. Então a composição do manto é uma composição muito rica em magnésio, principalmente, né? Rica em ferro também, e pobre em sílica. Então tinha 57% de sílica na crosta continental, 50% na crosta oceânica, tem apenas 46% aqui. Não tem muita água, tem bem pouca água, então em ordens de magnitude a gente veio diminuindo até 8% na crosta continental, tinha 1000 ppm na parte máfica da crosta oceânica, lógico que não nos sedimentos, é quem tem apenas 100 ppm de água. E com isso nós vamos formar minerais bastante ricos em ferro e magnésio e pobre em água. Então, olivina, orto, clino, piroxênio, né? Como tem um pouco de alumínio, pode-se formar minerais ricos em alumínio que são dependentes da pressão, assim que marcam bem, são bons geobarômetros. Né? Começando com plagioclásio, isso passaria para espinélio e granada, conforme fosse aumentando a pressão de confinamento. Porque está embaixo da Terra, tem muita pressão de confinamento, tem muita pedra em cima de pedra sendo atraída para o centro da Terra. Por isso que a pressão aumenta, é uma pressão de confinamento muito grande. Né? Nós falamos dessa camada D lá atrás, eu coloquei mais algumas figurinhas aqui para chamar a atenção, né? Então nós estamos falando aqui do manto. Essa camada D, ela está na porção inferior do manto inferior, entre o núcleo e o manto. Então está desenhadinho aqui. Eu coloquei a setinha aqui para mostrar. Então perto desses 2.900, 2.890 quilômetros de profundidade. Então ocorre nessa profundidade aqui, é uma fina camada, já tinha falado isso para vocês, que a composição deve ser
uma mistura do manto com a parte líquida do núcleo da Terra, né? Então, ligas metálicas e silicatos não metálicos, uma mistura, e onde tem a possível origem de plumas do manto. Tem um texto aqui explicando essa figura, né? Então, essa é uma representação de um manto em duas camadas. Então, essa aqui é a parte do manto onde ocorrem as chamadas correntes de convecção. Lembre que aqui nada é líquido, isso aqui é rocha, líquido está aqui embaixo, né? Tem a porção mais superior do manto, onde tem essa zona de transição aqui em cima. A crosta está representada em azul. Então vejo que tem o núcleo e o manto com as características que eu descrevi, e tem essa camada D, onde são formadas essas plumas quentes, hotspots, como por exemplo o que dá origem ao Havaí. Então essas são as únicas estruturas, o único tipo de rocha que consegue romper toda a estrutura de manto e crosta e chegar lá em cima. Então, muito potente, assim, vamos pensar. São rochas, aqui sim, fundidas que estão subindo esses hotspots. Outras estruturas ou rochas que conseguem quebrar a barreira ou a estrutura do manto são as crostas que estão sendo subductadas. E vejo que interessante que nesse modelo tem a subducção, essa crosta consegue atravessar o manto todo e ela vai novamente cair nessa camada D. Então, essa é outra importância dessa camada D. Há modelos ou estudos que mostram que esses fragmentos de crosta que estão sendo subductadas, elas caem aqui dentro e ficam girando e podem acender novamente se elas pegarem carona com alguma dessas plumas. Então, depois dê uma olhada na legenda aqui do lado e uma estudadinha nessa figura que ela é bem bacana. O núcleo ele tem um raio total de 3.400 quilômetros, então todo o núcleo representa ainda uma boa porcentagem da massa da Terra. Então ocorre um enriquecimento de ferro e níquel aqui para baixo, né? Já disse que o núcleo externo é líquido, o interno é sólido, então eles devem, se a gente conseguisse amostrar o núcleo da Terra, a gente enxergar algo parecido com um meteorito metálico desse que está ilustrado aqui na foto, aqui embaixo, né? Então, o núcleo externo ainda representa uma boa porcentagem da massa da Terra, a profundidade quase 3.000 e 5.000 quilômetros, massa líquida e quente, acho que tudo que está aqui quase eu já falei para você, mas é interessante que essa camada condutiva, porque ela é metálica, em conjunto com a rotação da Terra e as convecções que tem ali dentro, gera o campo eletromagnético da Terra, então, que a gente conhece como Norte e Sul no momento, é formado nesse núcleo externo, nesse núcleo líquido do planeta Terra. O núcleo interno já é bem menor, é só a bolinha ali no meio, então, a profundidade de onde termina o núcleo externo líquido, aproximadamente 5.150 quilômetros, até o centro da Terra. E ele é sólido, então as teorias são que dizem que ele é sólido porque a pressão de confinamento é a maior existente no planeta, lá no centro da Terra. São enormes pressões de confinamento, então pressão faz, se você diminui, faz fundir, se você aperta, faz ficar sólido. Então fica líquido ou fica sólido, se não modificar a composição ou variando a pressão ou a temperatura. Nesse caso aqui a pressão é tão alta que a temperatura não é suficiente para fundir. Bom, nós falamos bastante sobre a composição química, acabei falando os nomes que se referem a essa divisão física ou geológica da Terra, né? Então vamos pensar nos nomes que eu disse. A litosfera, que a gente vai ver que é a crosta continental ou oceânica, mais a porção bem superior do manto superior, a que está acima daquela zona de baixa velocidade que a gente viu, LVZ. Então essa parte rígida da porção superior do manto superior, mais a crosta, seja ela oceânica ou continental, é chamada de litosfera. Esfera de pedra, esfera de rocha, então é a parte rígida do planeta. Logo abaixo, a gente vai ver a correlação disso com a divisão química que eu acabei de apresentar para vocês, vem a parte fraca da Terra, a astenosfera, esfera fraca. Então aqui tem uma ilustraçãozinha puxando aqui do desenho do planeta e ampliando para esses blocos de diagrama. Mais uma
ilustração apresentada aqui para vocês. Crosta continental oceânica mais a parte superior do manto. Então veja que a morro vai ficar dentro da litosfera, da esfera de pedra, esfera de rocha, que é rígida, e logo abaixo disso vem a astenosfera, que é a parte fraca, a parte que se deforma plasticamente. Então, o manto superior iria até a base da crosta, então a litosfera é a crosta mais um pedacinho desse manto aqui. E daí tem a tal da zona de baixa velocidade, que eu lá no começo já disse para vocês seria muito importante para a tectônica de placas e para a deriva continental. Essa aqui é a figurinha que eu mostrei lá atrás, né? Então nós conversamos sobre a composição química e essa divisão química do planeta. Vou falar rapidamente aqui dessa divisão geológica, né? E vamos essa divisão geológica aqui é a divisão em litosfera, astenosfera e mesosfera. Para se manter o equilíbrio isostático do planeta, eu vou mostrar já já para vocês o que é a isostasia, a camada externa e rígida da Terra precisa ser sustentada por uma camada pouco resistente e que se deforma por fluxo. Então, disso depende toda a teoria da tectônica de placas, da deriva continental e do equilíbrio isostático, isso é, se a gente tem uma cadeia de montanha feita de rocha muito grande e pesada, tem que ter uma maneira disso se acomodar no planeta Terra. E se toda a camada, se toda a Terra fosse rígida, não aceitasse deformação por fluxo, deformação plástica, como eu mostrei para vocês na aula de geologia estrutural, não teria como acomodar esse equilíbrio isostático, essas diferenças de altura, volume e composição que a gente enxerga na superfície do planeta. Né? Então nós temos a litosfera, que é a parte rígida do planeta. Litosfera é igual placa tectônica, parte rígida. O que se desloca com os continentes é a crosta, seja continental ou oceânica, mais um pedacinho do manto superior, que está acima dessa zona de baixa velocidade. Então tudo isso é uma placa rígida e que se desloca, que sobe, desce, que deforma. E para isso acontecer, a gente precisa necessariamente que tenha a astenosfera, que é a parte molenga, que é a parte que aceita a deformação por fluxo, deformação plástica. Então, em cima, a parte rígida, e vem abaixo a astenosfera, que ela é a parte que vai aceitar a deformação de forma plástica. Né? A profundidade dessa astenosfera, assim como a espessura da litosfera, vai variar. Então, se a gente estiver lá na cadeia meso-oceânica, nas dorsais oceânicas, bem dizer, a astenosfera está aflorando ali, a gente está vendo material fundido saindo por uma área muito longa no planeta. Então depende do grau geotérmico e da localização. O grau geotérmico significa o quanto rápido esquenta conforme eu vou para dentro do planeta. Em alguns locais, se você pegar uma cadeia de montanha estilo Himalaia, tem muita pedra para a gente furar, afundar para esquentar. Lá perto da dorsal meso-oceânica, se você furar um pouquinho já vai estar bem quente. E a temperatura de fusão do material também vai variar com a composição. Às vezes a gente consegue, com a subducção, colocar um pouco de água dentro do manto, ele funde, isso vai fazer com que o comportamento seja muito mais plástico do que um local onde não tem fusão parcial. Né? Abaixo da astenosfera, que é essa parte mais plástica do planeta, que acomoda esses movimentos e o peso dos continentes, vem a mesosfera, que ela já não se comporta de forma plástica, ela é mais rígida e sólida. Mas ainda as propriedades mecânicas ou geológicas da mesosfera não são bem entendidas. Só chamar a atenção para vocês que manto inferior, onde há as correntes de convecção, naquele modelinho que eu mostrei da camada D, aquela rocha não está líquida, ela não está fundida, ela está se comportando plasticamente, ela se deforma por fluxo, ela não acumula tensão de forma elástica que ela volte, mas ela não está líquida. São rochas que têm comportamento plástico pela condição de pressão e temperatura. Então aqui mais algumas figurinhas, né? Comparando o que é a litosfera com a crosta, litosfera, porção superior do manto superior, mais a crosta, rígida. Astenosfera, lembre da zona
de baixa velocidade, as zonas de transição, então ainda dentro do manto, tem a mesosfera, que é a parte sólida, no sentido aqui que não está fundida do manto. Né? Então a stenosfera muito mais molenga e plástica, acumulando os movimentos da tectônica de placa, por exemplo. Aqui no núcleo, a gente já falou bastante, não vou ficar repetindo, né? Existe o núcleo, que a composição deve ser ferro-níquel, e tem a parte do núcleo que é líquida e a parte do núcleo que é sólida. Então aqui também é uma divisão geológica ou divisão física. É que tem um pouquinho da correlação entre essas duas classificações. Tem mais uma figurinha aqui, essa do livro Tectônica Global. Então tem algumas informações e é bem semelhante. Eu deixo para vocês como forma de estudo e para vocês olharem com mais detalhe. Falar rapidamente agora sobre isostasia. Então tem uma figurinha aqui do lado que é de um iceberg. Aqui em cima nós temos a parte que é a florante dele, vamos dizer assim, que está acima da água. Aqui nós temos todo o volume desse iceberg que está aqui embaixo. A diferença de densidade entre a água e o gelo é pouca, então é por isso que ele afunda muito. Mas o importante aqui é que a gente tem que pensar nas leis do empuxo. O quanto ele está deslocando de água é o mesmo tanto de água que está querendo empurrar ele para cima, e é por isso que o navio não afunda, por exemplo. Então, isostasia seria o quê? A resposta da camada externa da Terra, a camada rígida da litosfera, à adição, colocar, ou remoção de cargas, de colocar peso ali em cima. Então, como que a parte rígida do planeta vai se comportar se a gente colocar peso em cima dela ou tirar? A gente pode gerar uma grande cadeia de montanha, tectônica de placas, vai trazendo lascas de rocha, napes, empurrões, um em cima do outro, a gente acaba criando, colocando peso em cima dessa parte rígida do planeta, e essa parte rígida vai ter que se acomodar, vai ter que ter algum mecanismo de compensação e acomodação que pode lembrar o que está ilustrado aqui do lado com esse gelo. Então, flutuabilidade, não sei nem se essa palavra existe, para compensar a carga na superfície. Então é por isso que cadeias de montanhas vão ter raízes super espessas e bacias oceânicas vão ter raízes bem rasas. Elas serão fininhas ou rasas pela diferença de densidade e de composição. Então vamos dar uma olhada aqui. Cadeias de montanhas, raízes espessas, gelo aqui do lado, bacias oceânicas fininhas. Então tem que ter algum mecanismo de compensação isostática. Existem vários modelos. O que está ilustrado aqui embaixo é esse modelo de mecanismo de aire, que em parte, como eu disse, é o princípio de Arquimedes, que ele está deslocando um volume e esse volume deslocado está empurrando um navio para cima. Então ele fez um desenho aqui mostrando a raiz de montanha. Então a montanha é alta, significa que ela tem que ter uma raiz profunda para ficar como se estivesse flutuando ou boiando dentro dessa astenosfera que a gente viu, que é mais dúctil, maleável. Uma bacia oceânica mais estreitinha aqui teria uma raiz, ou até uma anti-raiz, que seria menos espessa do que a crosta média. Então, são modelos, tem mais de um modelo, né? Esse que eu mostrei agora para vocês é o modelo de Aire. Tem outros modelos com esse modelo de Pratt, que está aqui embaixo. Nesse modelo primeiro que eu mostrei, a gente pode pensar assim, um monte de bloquinhos de madeira com densidade que é metade da densidade da água. Então, cada um deles pesando 2, 3, 5 ou 8 gramas. A densidade é a mesma, então o mais pesado vai afundar mais e o mais leve vai afundar menos. Isso daria uma base da crosta, um desenho aqui da raiz, pensando isso no horógrafo, que seguiria mais ou menos a topografia. Então, o que tivesse mais alto estaria mais fundo. Nesse outro modelo aqui, que é o modelo de Pratt, a densidade muda. O peso continuaria o mesmo, mas a densidade muda. Então, mudando a densidade, o efeito seria enxergar uma topografia, mas a base seria plana. Então, esses são modelos, cada um deles vai ter um pouquinho de problema. Nesse caso aqui tem muito deslocamento vertical, eu teria que explicar muitos movimentos verticais, são modelos antigos, né?
E nesse caso aqui é incoerente porque a base seria reta. Deve ter um pouco de cada um atuando, mas o que é mais coerente com a realidade seria uma flexura litosférica, onde a litosfera, parte rígida do planeta, que tem um comportamento elástico, então vamos lembrar, elástico, você aplica a deformação, solta, ele retorna à posição original, né? Então a crosta teria, ou a litosfera teria um comportamento elástico ou visco elástico, um pouco de deformação viscosa. Se a gente imaginar no tempo geológico, nem toda a deformação voltaria de forma elástica, né? Então, nos modelos mais realistas, a gente envolveria uma compensação regional por essa parte rígida do planeta para a litosfera, que seria um vergamento, nem sei também se essa palavra existe, flexural, uma flexura. Eu coloco um peso aqui, a gente vai deformar essa litosfera, vai deformar a base dela aqui, de forma que a deformação vai ser maior em relação ao peso. Quanto maior o peso, maior essa deformação que vai ser gerada. Então, pensando assim, uma cadeia de montanha que foi criada colocando empurrões tectônicos, vai colocar peso em cima da litosfera, essa litosfera vai arquear, a raiz vai ficar profunda, mas se um dia a gente tirar o peso que está nessa cadeia de montanha, a litosfera vai tender a voltar à sua posição original. O mesmo pode acontecer com geleiras. Tem uma geleira muito grande em cima da litosfera, o gelo começa a derreter, essa litosfera retorna à sua posição original. Então essa é a parte da componente elástica de uma litosfera rígida. Para a gente ter uma ideia um pouco, esse aqui é um desenho mais realista de como seria a base de uma cadeia de montanhas, aqui, né, Mountain Belt, e da densidade. Então, a densidade da crosta continental, 2,8, da crosta oceânica, 2,9 centímetros gramas por centímetros cúbicos. Então, a crosta oceânica é mais pesada do que a crosta continental. Então, a crosta continental mais um isoporzão e a crosta oceânica mais um pedaço de madeira, vamos pensar assim. A densidade ρ do manto é 3,3, então como água e óleo, água mais densa, óleo menos denso, se eu colocar o óleo na água, ele vai ficar boiando, vai ficar em cima da água. É o que acontece com as rochas, que são menos densas do que o manto. Sedimentos são ainda menos densos e, logicamente, a água é menos densa ainda. Então não é aquele modelo do aire lá que é tudo segmentado, mas sim, quando a gente coloca peso em cima dessa crosta, essa litosfera, desculpe, a crosta mais a porção superior do manto, a gente vai ter esse efeito, então, a flexura da litosfera para compensar esse peso que foi colocado. Né? Então, isso faz com que, se a gente tiver uma cadeia de montanha desse tamanho, a litosfera foi deformada, tem comportamento elástico, porque ela é rígida. Conforme a gente vai tendo erosão e vai tirando o material que foi colocado ali, essa litosfera vai retornando à posição inicial. Então tem esse rebound, ela volta na posição dela, ela é trazida de volta. Então essa é a componente elástica da deformação que foi colocada em cima dessa litosfera. É por isso que tem esse uplift, esse levantamento, soerguimento e expõe. Então veja no desenho aqui, vamos pensar que seria um Pluton granítico que está aqui, outros menores. Veja que com a erosão ele vai chegando aqui em cima, né? A crosta vai voltando, a litosfera vai voltando à posição original e vai exumando rochas que eram profundas, e é por isso que a gente consegue enxergar rochas profundas em raízes de orógenos antigos, que eles vão sendo erodidos, como a faixa Brasília, região de Passos, onde a gente vai com vocês. Aquilo esteve muito profundo na crosta. Teve erosão e pela isostasia, por esse equilíbrio de massas, sabendo que tem uma parte rígida do planeta que se comporta de forma elástica e uma parte mais profunda que se comporta de forma plástica. Então a parte elástica volta ao normal e as deformações são acomodadas por essa parte plástica. Então a gente consegue exumar essas rochas. E com isso acho que eu concluo a aula de hoje. Muito obrigado.